exagerou um pouco. Não, ele falou quanto à movimentação, os caras não conseguirem marcar. Na bola, Fabinho. O Messi é mais jogador que o Rodriguinho, óbvio. Mas o QI de futebol do Rodriguinho é muito alto. E ele representa para o Corinthians o que o Messi representa para o Barcelona. É o cara que encontra os espaços, que faz os gols, que desequilibra o jogo. Esse é o Rodriguinho. E volto a dizer, eu levaria para a seleção. Eu levaria para jogar a Copa do Mundo. Num torneio de 7 jogos, onde a nata do futebol está lá, ele tem totais condições de deixar as suas digitais nessa competição. Você levaria o Rodriguinho para a seleção? Você vai perguntar como é que deixa digital na competição? Ô, Flavinho, como é que deixa digital na competição? Aquela almofadinha, né? Você já foi, né? Na delegacia? Isso aí já não. Pra tirar a identidade, você não tirou a identidade? Você põe aqui a almofadinha assim. Foi no poupa-tempo. Você nunca foi preso? Não, imagina. Fala a verdade. Você preso. Ô, Flavinho, você levaria Eu sou do rock and roll, não sou dessas bagulhas. Nunca foi. Flavinho, você levaria o Sou Rodriguinho do jogador de futebol de meia. Mas assim, Mas tá me filmando, então não fala. tá me filmando. Tá me filmando, velho. Hoje ele tá tumultuando o programa. O próximo ele vai mandar um menos. Não tenho dúvida que ele vai mandar um menos. Que absolveu ele. Absolveu, Isso aí foi um erro de conduta. Flavinho, Rodriguinho, você levaria o pra Rodriguinho? seleção pro lugar de quem, hein? Eu tô tentando pensar aqui. Se a gente for levar, não, se a gente for levar o Juliano, Talisca. aí caberia. Você entendeu? É que o Fred é outra posição, né? O Fred é atacante. Seria um reserva Mas o Talisca pro vai pro Renato meio. Augusto. Mas o Rodriguinho pode fazer isso. Não, Ele o pode Rodriguinho fazer ele isso. não pode jogar na posição do Fred, Eu não acho um despropósito, não. Sinceramente, pelo que ele tá jogando. Entre Juliano e Rodriguinho, se o Juliano for de fato Tem nem convocado, comparação, eu acho pô. que o Rodriguinho é mais jogador que o Juliano. Vou falar um negócio pra vocês. Você imagina o treinador adversário, entra o Rodriguinho e não sabe nem quem é. Isso também é muito interessante. Exatamente. Isso é legal. Isso aí é é muito bem. surpresa. Ótimo, muito bem observado. Você levaria o O Rodriguinho? Tite tem uma surpresa no banco. O cara entra, os caras, como é que não vão marcar esse cara? Esse cara joga de centroavante, ele joga de meia, ele joga de volante. Qual é a posição desse cara? Como é que não vão marcar esse cara? Você levaria o Rodriguinho? Eu hoje levaria. Você levaria? Eu acho que o Rodriguinho Olha, joga a Benja. bola pra seleção. Olha, Benja. Se vocês tivessem que analisar, vou repassar a pergunta pra vocês, apesar de Não, mas ele serem perguntou pra posições você, não, você tem que diferentes. responder. Espera aí, posições diferentes. Quem merece mais hoje ser convocado, Rodriguinho ou Luan? Pra vocês analisando aí. Pra mim, Rodriguinho. Rodriguinho? Rodriguinho. Eu acho o Rodriguinho também, mas a convocação do Luan Rodriguinho. também é pertinente. Eu Você pode volto a responder se dizer, levaria Eu ou não votaria no levaria? Rodriguinho. Você, eu levaria Cassino? o Rodriguinho. Não levaria. Eu imagino o Rodriguinho como reserva do Renato Augusto. Eu levaria um cara que não está bem nesse momento, mas com um mês e tanto de treinamento, com muita conversa, eu levaria o Diego para a reserva do Renato Augusto. Mas nem a pau. Deixa eu dar minha Ô, produção, me empresta uma caneta que eu vou furar ali meu tímpano. Pode deixar, dá opinião. Deixa eu dar minha opinião. Ainda bem que eles foram embora. Eu levaria o Diego pelo seguinte motivo. Ele é um cara que numa Copa do Mundo, num jogo de quartas de final, oitavas de final, semifinal com uma Alemanha, não vai tremer. O Rodriguinho não tem a experiência necessária ainda para poder jogar uma Copa do Mundo. Seria um elemento surpresa, ninguém ia conhecer? Perfeito, ninguém ia conhecer. Só que eu confiaria mais no Diego. O Diego, com um mês de treino, com uma boa conversa, não ia jogar essa bolinha que tá jogando no Flamengo. Eu levaria por confiança o Diego. Respeitem minha opinião. Se vocês têm essa ignorância de fazer eu passar esse ridículo aqui, tudo bem. Gente, o que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? Deixa demais, viu? E falar. É a minha opinião, gente. Brasil é meu agora, hein? Tudo bem? Fala uma coisa sobre o Palmeiras. Eu Não de Palmeiras, não. Deixa eu falar um negócio pra você. deixaria o Dudu, Deixa eu falar um negócio pra você. Dudu e o Keno Deixa eu falar um negócio pra você. Você não pode. Deixa eu te falar, que opinião é essa? Você levaria o Diego e não o Rodriguinho? Então, olha, eu Não, você não pode falar Vocês isso. podem discordar, mas esta é a minha opinião. Não, e eu, tá errado. E eu expliquei aqui. Eu expliquei aqui. Não tem menor Eu nexo. articulei com vocês. Quem acha que a opinião do Cassino foi boa, bata palmas. Queria furar meu tímpano agora. Quem acha que a opinião do Cassino não tem pé nem cabeça, palmas. Não, essa declaração depois contra a gente. É contra a gente. Que amanhã... Deixa eu perguntar de novo. Quem acha que a opinião do Cassino foi boa, levanta o braço. Entendeu? Quem acha que foi boa? Boa, não. Levanta aí. Gente, vocês têm que aprender a respeitar a opinião dos outros. Não dá, aqui nesse programa ninguém prefiro levar um jogador cascudo
para uma Copa do Mundo. Ele não despeitei nem o cabelo. O Diego é um jogador que atuou na Europa durante vários anos. Ele tem mais de 30 anos de idade. O Renato Augusto é claramente um jogador que historicamente tem problemas físicos. Se o Renato Augusto machuca, quem é que vai jogar no lugar dele? Vai jogar o Fernandinho, aí vai jogar a Copa do Mundo com 3 volantes, aí ganha a Copa do Mundo, a imprensa chega e mete o pau com 1,94 m, que ganha com 3 volantes. Mas não precisa gritar. E aí? Calma, E aí? Vocês gritaram. Vocês não respeitam a minha opinião? Vocês não respeitam a minha opinião? Como analista de futebol, eu prefiro levar um jogador experiente, mesmo em uma fase, com histórico em seleção brasileira, com histórico na Europa, do que levar um cara que nunca jogou na Europa, que foi convocado para um amistoso para a seleção brasileira e não jogou. É a minha opinião, gente. Não é nada ridículo, não é nada absurdo. Agora, se vocês acham absurdo, azar é de vocês, que vocês não manjam nada de bola. Passou o Chilique? Ele acha que gritar vai tornar a opinião dele menos ridícula. Não, mas ele tá... Não é ridícula, mano. Você me respeita, cara. Não é ridícula, não. O José... Levar Talisca é legal pra Copa do Mundo. É outra levar porcaria. William José é legal pra Copa do Mundo. outra Levar porcaria. Fred é legal pra Copa do Mundo. É outra levar cara Tyson ruim. é legal pra Copa do Mundo. Agora o Diego, que tem uma baita história na seleção... Que baita história? Tá louco? Que baita história? Ele fez pra seleção brasileira. Mas Fez gol contra a Inglaterra e o Quantos mundiais Wembley. ele Fez gol contra a Inglaterra e o Wembley. Peraí, mas baita Fez gol história. contra a Inglaterra e o Wembley. Jogou bem a Copa América pela seleção brasileira. Isso Posso não é me história? retirar? Olha aqui. Isso não é história, Não. Benja? O José, baita história, tem o Pelé, baita tem história. o... Um cara que o faz um Rivelino, gol num palco que o Pelé nunca Romário, jogou. Um cara que faz um gol num palco... O Aragão não fez. Um cara que fez um gol num palco que o Pelé nunca jogou, ele tem história na seleção e uma baita história. O José H. Junqueira... Por isso que fala, o brasileiro não tem memória. Chega, cara. O José... Dá tempo dele voltar atrás. Pera, ele vai voltar. Mano, eu não vou voltar atrás. José- É a minha opinião, eu levaria o Diego. Reveja o seu conceito. O Não José- vou ver nada, eu sou mano. seu Me amigo. respeita, cara. Respeita a minha Eu sou opinião. seu amigo, eu quero seu Respeita a bem. minha opinião, O mano. José- Tenha respeito. Não, Respeite a minha opinião. Mas eu tô Se eu fosse respeitando, o mas eu técnico acho da que é seleção, ridículo. eu levaria o Renato Augusto pra ser o articulador e o Renato reserva Augusto seria vai o ser Diego. titular. O escuta, José Vai ser o H. Fernandinho. Junqueira mandou jogar uma com três mensagem volantes. para esse Cassino. Você tá zoando. Não tô, Eu gente. sou flamenguista e troco o Diego pelo Rodriguinho na hora. Não, azar é teu, cara. Você não perguntou a minha opinião? Eu dei, respeite. Mas é que eu não imaginava isso. Respeite. Ninguém esperava. Eu levaria o Ninguém Diego. imaginava que nessa mesa você estivesse mais Eu bem levaria preparado o para Diego participar para a do Copa do programa. Mundo, sim, senhor, porque o Diego ele é experiente. Ele vai entrar contra a Alemanha, contra uma França, contra uma Espanha e não vai tremer. E o Rodriguinho vai? Eu não sei porque ele não foi testado. Então testa. Ele não foi testado, não vai levar um cara pra última ali sem ter sido testado. O ué. mesmo mês, Calma, que, sua o mesmo pressão tá mês. subindo. Não tá subindo O nada, tá mesmo subindo mês. outra coisa. Olha, o Renato Couto falou, avisa o Cassino que nem no Flamengo o Diego tá merecendo uma Calma. chance. O Denizar, pelo amor de Deus, Benjo, o Cassino tá na Disney. Rubinho, Pink Floyd. Essa é a opinião dele, hein, gente? Não é a opinião do programa. Rubinho, Por Pink favor. Floyd. Fique bem Sim, claro. fala pro Cassino levar o Na Diego última pra casa. Copa do Mundo, quando o Neymar machucou, o Filipão olhou pro banco, não tinha um cara cascudo, como poderia ser o Ronaldinho Gaúcho, como poderia ser o Kaká, o próprio Robinho, pra colocar no lugar. Aí o que aconteceu? Foi jogar sem o Neymar, tomamos de 7. Porque não tinha um cara ali que segurava, Mas hoje tem- segurava a bronca. hoje tem o William. Segurava a bronca. Hoje tem Felipe É outra Coutinho. posição, gente. Então- O Felipe Coutinho, Ilustrando pra você. O Tite, ele vai colocar o Felipe Coutinho para jogar na situação à frente dos dois volantes para encurralar o adversário. No segundo momento do jogo. Ele vai ser jogando com o Casemiro, com o Paulinho, aí ou o Fernandinho ou o Renato Augusto. A vaga de reserva para... Fernandinho tá na frente hoje. Hoje está. Existe uma vaga aberta, pelo menos no meu modo de entender, para a reserva do Renato Augusto ou para essa função de articulador. Que eu não vejo no Fernandinho a capacidade para ser o armador da Agora, seleção fala um negócio brasileira. também. Quem tá jogando melhor hoje pra você? Quem vive o melhor momento? O Rodriguinho ou o O Diego? Rodriguinho hoje está jogando 10 vezes mais do que o Diego. Agora, interpretação e foco, por favor. Só que, para um torneio de 7 partidas, eu levaria um jogador com mais experiência, mesmo em uma fase. Chama o Romário. Moço, Ó, liga pro Romário, vê se ele não tá afim de jogar uma não seja Copa. debochado. Não, mas é Mano, verdade. Não seja debochado. Esse tipo de declaração. Não seja debochado. Esse tipo de declaração, o cara Isso até grande da emissora. isso gente. prova Estão que de você, brincadeira. isso prova que você não entende de futebol. Não, quem não entende é você. Você Olha o entende de absurdo seleção. que você falou. Não é absurdo. Olha o absurdo. O negócio é o seguinte, Se eu ó, tô falando por pra exemplo, levar- por exemplo, vamos lá, eu entendi o que você falou. Então e entenda, acho desnecessário você compreenda. repetir. Ué, E acho você está desnecessário sendo você repetir. debochado, Não, você está sendo debochado tô sendo, comigo. tô sendo. Você está me desrespeitando o colega. Cassino,
vamos parar de pedir e vamos parar de mimimi no ar. O programa é assim, se você não consegue... está dando piti. O negócio é o seguinte, não, quem tá gritando, eu não tô desrespeitando. A minha opinião... Eu tô levando isso. O negócio é o seguinte, mas... Não, é coisa profissional. O negócio é o seguinte, vamos lá. Você chamar o Diego hoje para uma seleção brasileira, porque tem aquela famosa frase, seleção é momento, e o momento é por mérito, Agora vamos lá, você chamar o Diego para uma Copa do Mundo hoje, eu entendo como absurda a ideia, porque o Diego não tá jogando nada no Flamengo, é o jogador mais cobrado pela torcida do Flamengo e é um cara que não tá fazendo nem jus ao alto salário que ele recebe. Ponto. Espera-se muito mais do Diego. Agora, você premiar o Diego com uma convocação para uma Copa do Mundo... Praticamente 3 semanas para sair a lista final. É a mesma coisa, Pascoal. O pai que chega pro filho no final do ano e fala, se você for bem na escola, eu te levo pra Disney. Aí o moleque fala, beleza. Quer saber? Tira nota E, desrespeita o pai e a mãe, briga com o amigo na escola. Aí no último ele não faz nada de bem. Não faz nada de bom o ano inteiro. Aí chega lá, Pascoal, no último dia do ano, pai, você não respeitou seu amiguinho, você só tirou nota E na escola, você foi expulso de 2 que eu te matriculei, mas tudo bem, vamos pra Disney. Absurdo! É extremamente contraditório. Não dá pra premiar o Diego hoje com uma participação numa Copa do Mundo. Ele não faz jus à expectativa que foi criada em cima dele. Aliás, a última convocação do Diego, ele foi cortado por lesão. Não, eu não vou mudar minha opinião, gente. A seleção brasileira é algo muito mais profundo do que você levar um cara que está fazendo um ótimo semestre, você entendeu? E é que vocês pensam com cabeça de ele não penso com a cabeça de treinador. Ele não está fazendo um ótimo semestre. Eu penso com a cabeça de treinador. Desde o ano passado está jogando muito. Há um ano e meio. Perfeito, mas eu não levaria ele. Eu teria testado nas últimas datas FIFA, dependendo do desempenho, esse foi um erro ele levaria. Aí eu concordo com mas você. eu não levar um cara testado, eu não levaria. Eu prefiro levar um cara experiente. Esse é um erro do Tite. Vocês podem divergir. Eu respeito vocês divergirem da minha opinião, porque era diferente da maioria dos jornalistas brasileiros. É bem diferente. Só que não é nenhum absurdo. Por isso que eu falei, você está me desrespeitando. Não é um absurdo. Mas o fato de eu achar um absurdo não é desrespeito. Eu não estou falando para convocar o cara do Conchinchina Futebol Clube. Não, eu tô falando para levar o Diego, gente. É um cara que jogou em seleção brasileira, foi campeão de Copa América com a seleção, jogou em um monte de time da Europa, não chegou ao estágio que muita gente esperava que ele fosse chegar. Mas é um cara que está aí hoje no mercado que, na minha opinião, pode ser muito útil numa Copa do Mundo. Então você leva ele só pela experiência, a bola não conta. Então chama o Zinho. Você lembra que eu te falei? Não, o Zinho não joga mais, é um ex-jogador. Isso aí que eu tô te falando, isso aí que eu tô te falando, mano, que você tá falando que é um desleixo seu. Não vamos ficar brincando, vamos levar o Garrincha, vamos levar o Pelé. Não, o cara está em atividade. E outra, o cara vai ter um mês e meio de treinamento intensivo de concentração. Ele vai crescer o nível de futebol dele para poder chegar na Copa do Mundo tinindo. É isso. Mas bola ele tem. Cassino, experiência ele tem. Vamos pensar assim. O que leva o Se você fosse presidente de um clube e eu tivesse dinheiro, você contrataria hoje pro teu time o Diego ou o Robinho? Não é o Diego ou o Rodrigo? Não é isso que eu falei. Eu tô perguntando outra coisa. Eu contrataria pela idade, pelo momento, eu contrataria o Rodriguinho, obviamente. Só que para uma Copa do Mundo, na realidade do nosso futebol, eu levaria o Diego. É simples. Você levaria o Diego ou o Rodriguinho? Hoje o Diego não tem condição de jogar na seleção brasileira. Zero. Não tem. Você tem que levar em consideração o período, o tempo que ele já foi para a seleção, inclusive com o Tite. A última convocação dele foi cortada por lesão. E não é nenhum pecado. Não é nenhum pecado. Machucado não pôde jogar. Tudo bem. Agora, está muito longe de ser o Diego que já mereceu uma chance na seleção brasileira. Não é um pouquinho longe, é muito longe. Muito distante. Não tem nenhum torcedor do Flamengo que possa mandar uma mensagem aqui dizendo que ele merece uma convocação para a seleção brasileira. O Diego não está mostrando a experiência dele no Flamengo, Pascoal. Imagina a seleção brasileira. São praticamente 3 semanas até a convocação da seleção brasileira. Aí é a opinião dele. Ele acha que ele vai conseguir. Eu também concordo com você. Mas ele pode ter a opinião dele. Não. Eu acho que... Mas não pode me ridicularizar. Vocês me ridicularizaram. Nós fazemos isso a toda hora. Nós fazemos isso a toda hora. Fox Rádio, Cassino, Fox Rádio. Não, que vocês tiveram uma reação que eu fiquei até assustado. Eu falei, será que eu tô falando de um cara que joga no comercial da Conchinchina? Será que eu tô falando de um cara que joga no UAU, não sei o que, da Arábia, que ninguém conhece? Não, tô falando do Diego, cara. O Diego é um jogador bom. Cassino, tá em uma fase, eu não tô falando que ele tá jogando muito, que ele tá arrebentando. Eu sei que ele tá em uma fase. Mas eu ligaria pra ele e falaria, Diegão, na boa, você vai, cara. O Thiago Cristófori, ele pergunta aqui. Eu não vou usar o termo, senão você vai achar que eu tô falando. Eu tô vendo. Pergunta pro sem noção do Cassino. Se em 2010 ele concordou do Dunga não ter levado Neymar e Ganso, já que na época não eram cascudos. Qual que é o nome dele?
Tiago Cristófori. Tiago, muito obrigado. Primeiro que você não precisa ficar chamando os outros de sem noção pela internet. Eu não ia ler. Não é um negócio legal. É a minha opinião, gostaria que você respeitasse. Na época da Copa de 2010, eu levaria, sim, o Ganso e o Neymar. E o Diego também estava no páreo para ir para aquela Copa do Mundo. Só que o Diego, ele tinha ido muito mal na Copa América. E por que você não... Por que você levaria o Neymar e o Ganso e hoje você não levaria o Rodriguinho? Porque eles estavam jogando futebol extraordinário. E o Rodriguinho não daquele semestre. Abaixo do que jogaram naquela época. Não estou comparando, mas o Rodriguinho hoje... Mas são momentos distintos, o Benja. São momentos distintos. Tá, aí na Copa de 2010... Hoje existe uma vaga aberta, como existia uma vaga aberta, principalmente no meio-campo daquela seleção brasileira. Que era do Ganso. Que era a vaga do Ganso. Isso. Quando o Dunga olhou pro banco e precisava... Exatamente, cadê? Não tinha. Exatamente, não tinha transporta isso agora. Quando o treinador da seleção brasileira olhar no banco, qual é o armador que ele tem? Eu, como treinador de seleção brasileira, quando eu olhar pro banco, eu tenho que ter o Diego lá, eu falo, Diego, chegou tua hora, cara. Você não é o bom? Você não jogou na Juventus? Você não jogou no Atlético de Madrid? Você não tá no time de massa? Não se faz isso você tem uma baixa experiência? Diego, vem cá. Você jogou na Juventus, você jogou no Atlético de Madrid, você jogou no Escambau de Madureira. Entra e resolve o jogo pra mim. Não é assim. Eu acho, não é assim. Eu confiaria mais no cara como o Diego do que o Rodriguinho. Espera um pouquinho. Aí você tem que levar em consideração o que o cara tá jogando, pô. Mas é legal, eu joguei tudo isso, mas hoje em dia eu não estou jogando mais tudo isso. Eu não sei se você vou conseguir jogar. Olha, mano. O Rodriguinho tem condições de responder isso. Mas existe outro lado da moeda. O Robinson Costa, fala aqui, existe outro lado da moeda. O Cassino não viajou. O Diego joga muito bem 25 minutos. Seria ótimo reserva. Cassino jantou o mano. Olha, eu sou corintiano pra jogar o showball, irmão. Ele fala, sou corintiano. Você joga 25, sai e entra de novo quando... Eu não quero jantar ninguém. Um pouco. Só para poder você, Mano Benda, por gentileza. Existe outro lado da moeda. O Rodriguinho é um cara que não tem experiência em seleção brasileira. Ele tá jogando muita bola. Só que aí o técnico pode mandar ele entrar e ele sentir. Existe esse lado. Sim, mas você também não sabe se o Rodriguinho já tem 28 anos. Você também não sabe se o Diego não tá jogando nada. Mas na Copa do Mundo ele pode jogar. Tá e por que na Copa ele não pode? Você vai apostar no Diego? Se ele, se você, é uma questão de aposta, então. Eu aposto que esse cara pode jogar. E eu aposto que o cara que está jogando bem vai entrar no time e não vai sentir. Sim, então, porque ele joga no Corinthians para 40 mil pessoas toda hora. Mas aí existe, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Sim, tudo bem. Eu faço a minha aposta. Então, é a minha aposta. Mas não é ridículo. Não, eu não falei isso. Não é ridículo. Eu falei isso. Vocês estão citando a minha opinião que é ridícula. Minha opinião não é ridícula, é só a minha opinião, gente. Quem tem sido protagonista no Flamengo? Jogar no Flamengo todo mundo sabe aqui que é complicado. Pra mim, hoje é o Paquetá. É o Paquetá. Um garoto tem sido muito mais protagonista no Flamengo do que o próprio Diego. Chegou lá no Manchester City. Arrebentou. Não tinha experiência nenhuma. Aí que tá. Nunca tinha jogado. Aí que tá. Não tinha jogado na Europa. Isso chama-se personalidade. Que todo mundo disse que é o campeonato mais difícil da Europa. Chegou, entrou, fez gol, ganhou o treinador. Era cascudo? Era cascudo? Não era. Ganhou música da torcida. A torcida canta a musiquinha pra ele, né? Do Gabriel Jesus. Imagina, gente. Você pega aí, por exemplo, o futebol brasileiro. O Rodriguinho é um cara inteligente. Acima da média. Dá pra ver, gente. Não, mas fora isso, senhor Mani, o Arthur que tá jogando muita bola no Grêmio, o Ramiro que tá jogando muita bola no Grêmio, o Rodriguinho que tá jogando muita bola no Grêmio. Se o Diego é convocado, os três dão a mão e eles se jogam do viado do chão. Eu acho que o Arthur, se for chamado, vai ser chamado pra reserva do Paulinho. Não, mas eu citei 3 jogadores que estão aqui no auge do futebol brasileiro. Tem que ser chamado, porque se o Paulinho se machucar, vai colocar o Arthur pra jogar? Que não tem experiência. Vai colocar o Arthur sim. O moleque nunca jogou na seleção. Foi uma vez colocado e foi convocado. Mas não tem casca nenhuma, como você falou. Vocês não vão mudar minha opinião. O Pelé jogou na Copa com 19. Nós não queremos mudar a sua opinião. Eu só acho errado vocês taxarem a minha opinião pro Brasil inteiro como ridícula. É minha opinião, gente. É isso que o programa faz há 4 anos. Mas essa é a nossa opinião. A nossa opinião é que a sua opinião é ridícula. Mas não é ridícula. Não é Nós achamos que é. Isso não é uma ofensa, não deixe tudo que vem acontecendo ultimamente, analisando o futebol, a gente acha que a sua opinião é ridícula. Isso não é uma ofensa. Não é uma ofensa. Não precisa rasgar a roupa. Deixa eu te falar. É o Fox Sports Rádio. Pois é. Aqui todos nós nos ofendemos. Eu sei que o Tite. Eu sei brincar, vai lá cruzar a perna. Eu sei que o Tite não vai convocar o Diego. Eu sei que o Tite não vai convocar o Diego. Chega na hora de precisar de um jogador experiente, olhar para o banco e não ter, como aconteceu nas 2 últimas Copas do Mundo, Cassino. e que a gente tinha criatividade, o Ronaldinho Gaúcho não foi levado, depois fala que Deus não ajuda. Tá bom, Cassino, game over, mas só para explicar, este programa é raiz.